Shalom! Vamos falar um pouquinho sobre Pessach, essa festa maravilhosa que está chegando, falta muito pouco para Pessach. Para iniciar, eu gostaria de ler um pedacinho de Vaikra, capítulo 23, as festas do Eterno. Vaikra 23, que é Levítico 23, fala de todas as festas que o próprio Eterno estabeleceu. E quando nós chegamos aqui, no versículo 4, Passuque 4, diz assim: são estas as festas fixas do Eterno, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é Pessach do Eterno. E aos 15 dias deste mês, é a festa das Matzot do Eterno. 7 dias comereis Matzot. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Eterno. Ao 7º dia haverá santa convocação e nenhuma obra servil fareis. Eu acho muito maravilhoso porque o Eterno tem seus ciclos. E viver no judaísmo, o judaísmo messiânico, é viver dentro desses ciclos do Eterno, que são ciclos maravilhosos. E aqui está falando que Pessach é no primeiro mês. No caso, esse primeiro mês é o primeiro mês litúrgico das festas, porque Pessach é a primeira de todas as festas. A partir de Pessach, todas as outras festas do Eterno vão acontecendo, vão sendo marcadas. O que eu acho muito especial é que aqui diz que é no tempo determinado. No tempo determinado. Então, existe um tempo certo no qual devemos festejar essa festa, né? Quando a gente vê lá em Daniel, vê que aparecerá alguém que vai mudar os tempos e as datas, né? Isso de fato já aconteceu, de mudanças de dias, de datas das festas. Mas essa festa está bem clara. Ela é em Nissan, que é o primeiro mês litúrgico, e Nissan, ao cair da tarde, na viração do dia 14 de Nissan, inicia Pessach. Pessach, essa festa, celebra a saída dos Bnei Israel do Egito. Eles estavam em Mizraim, estavam escravizados. E o Eterno foi mandando as pragas até que chega o último dia. A 10ª praga viria. E para esse momento o Eterno mandou os Bnei Israel se prepararem de um modo muito especial, pois seria o dia da libertação. Então o Eterno mandou escolher um cordeirinho sem nenhum defeito, ficar com esse cordeirinho em casa, observando se ele não tinha nenhum defeito, para ele ser sacrificado naquela tarde do dia 14. O dia 14 iria começar à noite, né? Mas naquela tarde, então seria sacrificado e passado sangue nos umbrais da porta, para que quando o anjo passasse para matar os primogênitos, ele pulasse por cima desta casa. E assim os Bnei Israel fizeram. E o Eterno disse que não seria algo que eles iriam ter tempo demorado. Eles eram para já fazer o jantar, o seder era em pé, com as roupas de viagem, com as sandálias amarradas nos pés, e que o pão não teria tempo de crescer. Naquela época era fermentação natural, não existia fermento, né? Então o próprio trigo eles deixavam fermentar. E essa noite foi a grande noite da libertação dos Bnei Israel da escravidão do Egito. E passados mais de um milênio, lá pelo 1500 anos depois, todo ano, Israel celebrando esta festa preciosa da libertação de Mizraim, comendo as ervas amargas, para lembrar como era amargo o Egito, comendo os pães sem fermento
lembrando daquele episódio e festejando esse Pessah nesse dia, depois de em torno de 1500 anos depois, Yeshua festeja com seus talmidim a festa de Pessah. E naquela mesma noite ele foi preso e ele no dia seguinte foi morto. Ele foi pendurado no madeiro e maldito seria todo aquele que pendurado em madeiro, como diz na Torá. Yeshua pagou o preço do pecado para que nós não tivéssemos mais a morte sobre nós. Yeshua então expira, morre no madeiro lá no Calvário, exatamente no horário que o Corban, o cordeirinho de Pessah, era sacrificado lá no templo, no mesmo horário, porque Yeshua é o cordeiro, o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro que já estava sendo esperado há tanto tempo, agora, neste momento, chegou o tempo determinado no qual Yeshua pagou o preço por toda a humanidade, pelos pecados. E veja bem que já lá em Bereshit 3,15, a gente já vê quando Adão e Havá pecaram, que o Eterno teve que matar um animal, derramar o sangue para poder vesti-los, porque eles perderam a vestimenta de luz e agora eles viram que estavam nus, não tinham mais a justiça de Deus, eles estavam cheios de pecado. E o sangue derramado já estava apontando para o sangue do Cordeiro sem defeito, que um dia viria, que seria o próprio Filho de Deus, que disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Ele se ofereceu como Corban e mais tarde, logo em seguida, ele se oferece, ele se apresenta ao Eterno como o Cohen Gadol. Ele se torna o sumo sacerdote que intercede diante do Pai por nós. Então essa festa, ela é muito especial. Hag Pessah, festa de Pessah, é uma festa a ser festejada de um modo muito profundo, com muita kavaná, com profundidade, com um coração voltado ao Eterno. Veja bem que aqui na palavra diz, na Torá, que durante 7 dias não é para ter hametz em casa, não é para ter fermento em casa. E isso a gente faz de verdade, a gente tira tudo que fermenta de dentro de casa. Mas o que é mais importante é a nossa casa espiritual. O nosso ser precisa ser liberto do hametz do pecado, do hametz da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão, do mau caráter, de toda a lashon hará, de toda a fofoca, a língua má. Nós precisamos, mais do que limpar a nossa casa, nós precisamos limpar a nossa casa espiritual, que é o nosso corpo. Nós precisamos tirar o fermento, como diz Rav Shaul, o fermento da maldade e da malícia, e festejar essa festa com os asmos, com as matzot da verdade, da sinceridade. Que esse Pessah possa ser para cada um de nós um Pessah marcante, um Pessah maravilhoso, no qual nós possamos fazer uma introspecção profunda, jogando fora tudo o que não agrada ao Eterno. E pode ter certeza que o Eterno nos ajuda nesse processo. E Yeshua pagou esse preço e Ele se importa conosco. Então, quando a gente chega para Ele e diz: Senhor, me ajuda com essa mágoa, me ajuda com essa decepção, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, me ajuda a liberar o perdão para aqueles que me ofenderam e me fizeram mal. Pode ter certeza que o Eterno vem com providência e Yeshua vai te abraçar e te ajudar nesse processo, para que de fato você e eu possamos festejar o Pessah com um coração leve, com um coração cheio de simhá, alegria,
porque a alegria do Eterno está presente nessas festas e que nós possamos nos deixar inundar pela alegria do Eterno nessa festa de Pêssar que se aproxima, uma festa preciosa. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno te faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante seu rosto e te dê shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.